Qual é a maior montanha que você já enfrentou na vida? Tenho certeza de que você pode fazer uma boa lista para isso, porque de alguma forma situações e experiências opressoras são elementos comuns na vida humana. Não é intrigante o quanto pode acontecer entre a infância e a idade adulta e depois na velhice? Fico maravilhado quando penso em quanto nos acontece e como provavelmente somos moldados pelo que passamos, mais do que por qualquer outra coisa. Essas coisas podem transformar uma criança feliz em um adulto triste, prostrado e cheio de fardos da vida. Do custo de vida às crises de saúde ou de vida. Das questões econômicas às sociopolíticas e da família às questões de relacionamento. De cada uma dessas situações podem surgir eventos que podem mudar nossas vidas para sempre. Uma história me vem à mente quando penso nisso. A história de Abraão e Sara, 2 fiéis servos de Deus esperando pela promessa de um filho. Antes de descartar isso como outra história da Bíblia, saiba que existem pessoas em diferentes partes do mundo que estão passando por situações semelhantes. Talvez não seja uma situação de ter filhos, mas talvez uma crise financeira ou um problema familiar de longa data. Pode ser também alguém que acabou de se mudar para um novo local ou entrou em um novo relacionamento após uma série de fracassos, tentando apenas encontrar um lugar de paz e descanso. A lista é grande. Penso na história de Abraão e Sara não apenas pelo tempo que tiveram que esperar, mas também pela impossibilidade da situação. Paulo explica isso melhor em sua carta aos Romanos, no capítulo 4, versículo 19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos, e a idade avançada de Sara. Esta passagem relata a profundidade da situação destes dois. Digo, o corpo de Abraão estava morto com a idade e o desempenho. Ele tinha cerca de 100 anos na época. Sara também era velha, com 90 anos de idade, e seus óvulos também estavam mortos. Não é de admirar que a Bíblia diga que Sara riu quando Deus disse que os visitaria novamente depois de um ano e que Sara teria um filho. Gênesis capítulo 18, versículos de 10 a 15. Disse um deles: certamente voltarei a ti daqui a um ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara o estava escutando à porta da tenda atrás dele. Abraão e Sara eram velhos, avançados em idade, e a Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: depois de velha e velho, também o meu senhor, terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: por que se riu Sara, dizendo: será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa é demasiadamente difícil? Daqui a um ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Então Sara, receosa, o negou, dizendo: não me ri. Ele, porém, disse: não é assim. É certo que riste. Algumas pessoas não ririam apenas, elas provavelmente se sentiriam insultadas e com raiva, pois esse era um assunto delicado. Não sei qual o seu caso agora, mas eu sei de uma coisa. Deus tem o poder de mudar qualquer situação, e quero dizer, qualquer situação. Os médicos da época devem ter descartado Sara. Até a própria Sara pode ter descartado, e foi por isso que ela riu. Mas Deus não comete erros. Não sei por que eles demoraram tanto para receber aquele milagre, mas de uma coisa eu sei, que mesmo parecendo tarde aos próprios olhos ou em suas vidas, quando Deus apareceu, Ele deu a eles o milagre impossível de ter um filho. Ele fez exatamente como Ele disse que faria e exatamente quando disse que o faria. Gênesis capítulo 21, versículos de 1 a 7. Visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Se você crer e cooperar com Deus, acredite no que eu digo, você também pode ter sua situação impossível revertida. O que é uma situação impossível? Simplificando, uma situação impossível seria aquela em que há um resultado inevitável, que não pode ser discutido.
Esse resultado ou experiência desafiaria a ciência, o esforço intelectual, físico ou natural para poder controlá-lo. Ninguém pode fazer nada em seu favor quando você está em uma situação impossível. O melhor que alguém poderia fazer seria orar por você e esperar o melhor. E uma situação impossível pode ser um pai desempregado precisando levantar alguns milhares de dólares para a cirurgia do seu filho, sem nenhuma esperança de onde conseguir. Onde encontrar um doador disponível, se necessário, e atender a todos os requisitos dentro do prazo dado pelos médicos sem perder o seu filho. Uma situação impossível pode ser ficar preso em um trânsito pesado em uma longa ponte a caminho de uma reunião ou de um teste final que mudará a sua vida, sem nenhuma alternativa de chegar lá, a não ser sentar e esperar até que o trânsito alivie. Mesmo que tenha que caminhar, ainda assim chegará atrasado e perderá a oportunidade. Uma situação impossível pode ser descobrir que você perdeu a gravidez de alguns meses e, durante o procedimento, seu útero foi rompido e você não tem mais chance de ter um filho. Todas essas coisas são evidências de que, como Sara, você pode estar em uma situação em que tudo o que pode fazer é chorar e aceitar que é assim mesmo. Se alguém vier lhe dizer que há esperança, pode ser muito difícil aceitar como verdade. Porém, quero que se lembre de que há uma razão pela qual os cristãos são chamados de crentes. Nós cremos em Deus, não porque vemos algo de uma perspectiva física, mas por causa da fé que Ele é Deus e pode cumprir suas promessas para nós. Quando o anjo Gabriel apareceu para Maria e disse que ela teria um filho, embora ainda fosse virgem, ela ficou surpresa e confusa. Ela perguntou a ele como isso seria possível, e a resposta dele é a mesma que quero que você ouça hoje. Lucas capítulo 1, versículos 34 a 37. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso, também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, sua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não há impossíveis em todas as suas promessas. Caro amigo, não há nada impossível para Deus, nem mesmo sua situação impossível. Pode ser impossível para você, para o médico, para o engenheiro, para o advogado, mas não para Deus. Deus está muito acima da sua situação e pode mudá-la. O anjo perguntou a Sara: Existe algo muito difícil para Deus fazer? Sabe, muitas vezes, por estarmos tão acostumados com as pessoas ou as coisas, nos esquecemos da supremacia de Deus. É muito triste que mesmo os cristãos, que deveriam ser exemplos de fé, têm dificuldades para acreditar em Deus e confiar nele nas suas próprias situações. E assim o que acontece? Muitos estão presos, sofrendo, sem paz e sem esperança. Alguns incrédulos agora parecem ainda mais esperançosos do que muitos de nós. E não é para ser assim. Alguém pode dizer: ok, digamos que eu queira ouvir você. Então Deus pode mudar minha situação, certo? O que eu tenho a fazer a respeito? Por que Ele simplesmente não muda isso já? Agora, querido filho de Deus, por favor, entenda que você é importante para Deus e Ele quer que você seja um instrumento de sua glória na terra. Hoje, quando olhamos para a vida de Abraão e Sara, somos inspirados a nunca desistir, mas a manter a esperança mesmo quando parece tarde demais ou impossível. Não porque Deus os atendeu quando eles queriam filho, mas sim porque fez aquilo de acordo com o seu próprio tempo certo. Veja, há duas coisas a serem confirmadas ao trazer para a sua vida o poder de Deus que muda essa situação. Número 1, o que Deus diz sobre a sua situação em sua palavra. É por isso que você deve ficar próximo da palavra de Deus. Dessa forma, é mais fácil descobrir o que a palavra dele diz a seu respeito e assim reivindicá-la. Por exemplo, algumas pessoas não sabem que a Bíblia diz que a cura e a saúde divina são possíveis por causa do sacrifício de Jesus. E então eles dizem coisas como: bem, se Deus quiser, Ele vai me curar. A Bíblia é clara sobre isso, que Deus não apenas quer, mas também já disponibilizou a cura. Você pode crer nisso e então construir sua fé para conquistar isso, expulsando o diabo responsável por sua enfermidade. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Portanto, podemos dizer que Deus não está planejando te curar. Ele já te curou.
Sim, a situação pode não mudar da noite para o dia, porém isso não invalida o fato de que, embora você ainda se sinta doente, Cristo fez algo a respeito de sua cura e, se crer e agir com fé por tempo suficiente, você será curado. Esta não é a minha palavra, é a palavra de Deus e eu creio nela. Portanto, você precisa entrar na palavra e deixar que o conhecimento dela te encha e te fortaleça, para então ter algo com o que exigir de Deus. Abraão podia acreditar em Deus porque Deus havia dito algo a ele, não porque ele achava que era seu direito tê-lo. Se Deus disse algo sobre aquilo, isso significa que é a sua vontade e ele fará acontecer. Em segundo lugar, além de descobrir se Deus disse alguma coisa sobre a situação por meio da comunhão com Deus, a fé significa conhecer o tempo de Deus e confiar que Ele intervirá no seu próprio tempo. Então, se Deus lhe disse que você irá prosperar, construir sua própria casa em breve, ter um filho ou qualquer outra coisa, e parece que não aconteceu quando você esperava, não é que Deus falhou. Você tem que aprender que, às vezes, Deus não virá quando você quiser, mas quando Ele julgar adequado. Ele poderia ter aparecido, por exemplo, antes que os 3 jovens hebreus fossem jogados na fornalha, mas ele não apareceu. Alguém poderia pensar que ele abandonou aqueles que creram nele, mas ele queria que Satanás fizesse o seu pior. Eles foram então jogados no fogo, e foi então que Deus apareceu. Eu acredito que esta foi uma demonstração maior da glória, com um efeito maior na fé dos jovens e dos que estavam assistindo, do que se ele tivesse aparecido antes de serem lançados no fogo. Essas duas coisas são importantes para você crer e exigir uma intervenção de Deus, e ambas começam confiando que Deus pode mudar sua situação. Ainda não é hora de jogar a toalha, meu amigo. Confie em Deus por sua palavra. Eu compartilhei com você algumas situações impossíveis e não sei com qual você se identifica. Todavia, mesmo que sua situação seja única, assim como o anjo disse a Sara, quero que você saiba que não há nada difícil demais para Deus fazer. Você tem que crer e aceitar Deus por suas promessas e então esperar por Ele com alegria e confiança para glorificar a si mesmo através da sua vida. Se você pode crer, todas as coisas são e serão possíveis para aqueles que creem em Deus. Dê a Deus a chance de mudar sua situação através da fé hoje. Não tente desempenhar o papel dele tentando resolver tudo sozinho. Ore sobre isso. Busque a sua palavra e encontre uma promessa que fale sobre esse mesmo problema. E então use isso para pedir a intervenção de Deus. Deus não pode voltar atrás em sua palavra. Ele aparecerá e então o surpreenderá com um grande testemunho.